E aí pessoal, Jacob aqui, bem-vindos a Dangerville. O próximo Jurassic World Rebirth guarda um segredo sombrio. Para entendê-lo, analisaremos a sinopse recém-lançada do filme. 5 anos depois de Jurassic World Dominion, a ecologia do planeta mostrou-se majoritariamente inóspita aos dinossauros. Os que restam existem em ambientes equatoriais isolados, com climas que se assemelham ao que eles uma vez prosperaram. As 3 maiores criaturas da biosfera tropical detêm a chave para uma droga que trará benefícios milagrosos e salvará vidas humanas. E dentro de mais material promocional para o filme, a outra parte onde, ao mencionar os personagens principais como Zora, interpretada por Scarlett Johansson, ela e os outros se encontram presos em uma ilha, onde se deparam com uma descoberta sinistra e chocante que foi escondida do mundo por décadas. Esta última linha aqui levou os fãs a se perguntarem qual poderia ser a coisa sinistra e chocante que foi escondida por décadas. Vamos teorizar sobre este segredo sombrio. Se você ama dinossauros e ainda não se inscreveu, clique no botão de inscrever-se. Vamos direto ao assunto. Alguns de vocês que estão assistindo a este vídeo podem se lembrar dos loucos conceitos de híbridos de humanos e dinossauros que quase aconteceram para o reboot de Jurassic Park, Jurassic World. E sim, é tão insano quanto parece. Basta observar algumas das fotos de arte conceitual excluídas. Sim, quase alcançamos a qualidade do canal de ficção científica. Um salve para aqueles de vocês que são velhos o suficiente para se lembrar daqueles dias do canal de ficção científica. E depois de ver que a sinopse de Rebirth parece que vai entrar nesse mundo científico maluco, alguns fãs estão pensando que Rebirth soa como essa trama maluca de híbrido humano que foi jogada no lixo há muito tempo. Isso os preocupa que este filme possa parecer um daqueles antigos filmes de ficção científica. Vou dar a vocês um resumo rápido do que se sabia sobre a trama do Jurassic World híbrido humano que foi cortada do filme, felizmente. Então, se você viu o antigo filme Doom com o The Rock, bem, imagine isso, mas com monstros, dinossauros, pessoas. Isso resume a história do filme. A propósito, caso você não tenha ouvido, estamos pensando em expandir e cobrir outros filmes como os antigos de Doom. Se você gosta da ideia, nos avise nos comentários. Então, um acidente iria acontecer, o que resultaria nos humanos lá nesta instalação sendo mutados nessas horrendas conglomerados de um humano e uma variedade de dinossauros. 3 híbridos específicos tiveram arte conceitual criada para eles. E iria existir um que seria um híbrido de Triceratops, um híbrido de Velociraptor e, claro, um híbrido de Tyrannosaurus Rex. Na minha opinião, o Triceratops iria parecer algo saído do Senhor dos Anéis. Parece um enorme troll de caverna todo demonizado. O híbrido de T-Rex é realmente muito assustador e eu certamente não gostaria de encontrar isso na floresta. O híbrido de Velociraptor seria algo de pesadelos, olhe para ele. Com mais algumas artes conceituais surgindo sobre isso que meio que lembravam um processo de lobisomem, ou apenas várias outras etapas de híbrido humano para Velociraptor. Os híbridos de T-Rex e Triceratops parecem que fariam sentido em algum outro filme de fantasia mais sci-fi. Eles são meio legais, eu acho. Mas o híbrido de Velociraptor, honestamente, nunca deveria ser visto em nada. Isso é aterrorizante. Eu definitivamente não me divertiria assistindo isso. Isso seria assustador, mas um pouco exagerado. Eu simplesmente não consigo levar a sério. E nem as pessoas para quem essa apresentação foi proposta. Aparentemente a história é que assim que eles viram essas imagens dessas coisas híbridas de dinossauro humano, a ideia foi instantaneamente descartada. Então não precisamos nos preocupar com algo tão absurdo acontecendo em Jurassic World Renascimento. E se eles seguissem o caminho da ciência louca, mas fizessem isso corretamente? E se eles trouxessem mais ciência biológica voodoo para a franquia de uma maneira que faça sentido e preste uma homenagem aos livros do Jurassic Park, que, se você não sabe, são um pouco diferentes dos filmes. Muitas vezes eles nem parecem ser a mesma história. Os eventos que acontecem nos livros e a lore que é discutida neles realmente me lembram um pouco do que eles estão aludindo na sinopse de Rebirth. Nossa teoria atual é que os dinossauros são necessários para um avanço revolucionário na saúde humana, e isso está relacionado ao segredo sombrio da franquia. Agora, na análise de Alistair da sinopse e revelação do título, ele mencionou o vírus DX. Aqui vou mostrar um pouco do vídeo dele para você se atualizar. Vírus DEG. Foi teorizado por Ian Malcolm e também por Sarah Harding que os dinossauros geneticamente criados na Isla Sauna desenvolveram uma doença relacionada a prions chamada DX, baseada em registros encontrados na ilha.
Então a InGen pode ter evacuado a ilha após um surto. Vamos nos aprofundar nisso agora. Este vírus, ou doença no livro do Mundo Perdido, foi um verdadeiro susto para os cientistas e gerentes do Jurassic Park, a ponto de o livro se concentrar em um dos personagens mencionando como ele foi mordido e como ele estava preocupado que iria contrair algum tipo de doença louca. Bem, isso infelizmente nunca foi expandido, tanto quanto eu sei, por Crichton, o autor da série Jurassic Park, então realmente não sabemos como isso se desenrolou na trama profunda. Mas por que eles estavam tão preocupados com essa nova doença no parque? Uma doença simples poderia ser mortal se o ambiente permitisse seu florescimento, e um parque de dinossauros era o lugar perfeito para essa doença se alastrar. Nos livros, a doença foi teorizada por Ian Malcolm e Sarah Harding como tendo vindo de quando alguns dos carnívoros foram alimentados com carne de ovelha, que não era hipoalergênica para os predadores, após alimentar os dinossauros com leite de cabra quando bebês, que era muito hipoalergênico. Mas o que hipoalergênico significa mesmo? Neste caso, os dinossauros têm uma chance muito maior de serem alérgicos à carne de ovelha do que à de cabra. E pontualmente com a teoria do caos que essa franquia adora, os dinossauros nos livros rapidamente começaram a espalhar a doença. E foi espalhado pela ilha porque os compis nos livros iam por aí limpando as fezes dos dinossauros infectados. O que significa que eles comiam fezes, e então eles iam espalhar suas pequenas garras sujas em outras carcaças e vegetação ao redor da ilha, e bang, doença de dino. Como tudo isso pode ser traduzido para o novo filme Renascimento? Porque a sinopse faz parecer que há uma doença ou mal humano em jogo, não uma de dinossauro. Tenho uma ideia, inspirada em outra franquia favorita recente, O Planeta dos Macacos. Nessa nova história, os humanos contraíram uma doença originada da revolta dos macacos, que dizimou a maioria da população e nos fez regredir à Idade da Pedra com o passar do tempo. E se a recente revolta dos dinossauros ao redor da Terra pela primeira vez em 65 milhões de anos na franquia Jurassic seguisse um caminho semelhante? Nós acabamos de passar por um momento em que um vírus aleatório paralisou a humanidade. Então imagine só o que aconteceria se o retorno dos dinossauros também significasse uma série de introduções de doenças de dinossauros para humanos e outras disseminações entre as várias espécies em todo o globo. Os humanos já são vulneráveis a diversas zoonoses. É assim que muitas de nossas doenças se originam, e estas são de animais com os quais evoluímos e vivemos por milhares de anos. Então, imagine se os dinossauros voltassem, animais que não deveriam estar vivos conosco, e nos apresentassem a doenças com as quais nunca deveríamos ter contato? Nossos corpos seriam capazes de lidar com isso? Para muitos, provavelmente não de início. Aves e répteis estão entre os animais com maior carga de doenças e bactérias. Se não forem cozidos adequadamente, podem causar diversos problemas de saúde. Um dinossauro, sendo como a ave réptil definitiva, provavelmente carregaria uma tonelada de sujeira que nem podemos começar a compreender. Se dinossauros e humanos coexistissem, certamente nós os caçaríamos e comeríamos. Ou pelo menos alguns de nós faríamos isso, espalhando a doença para os humanos. Nesse ponto, a doença poderia evoluir e encontrar outras formas de se espalhar para os hospedeiros humanos, assim como acontece no mundo real. Então, em vez de a história ser baseada em ganho monetário ou qualquer outro caminho baseado na ganância humana, talvez Rebirth possa estar focado apenas em encontrar uma cura para salvar vidas e não realmente no ganho financeiro que vem disso. Uma coisa inovadora e positiva na franquia. Se fizerem isso bem feito, a história poderia ter mais tensão e eu adoraria ter uma doença louca como inimiga para variar, ao invés de um vilão clichê de Scooby-Doo. É possível que uma cura esteja sendo desenvolvida para salvar os humanos da doença. E então, depois que o mundo é salvo, eles poderiam usar a nova cura para criar uma história sobre híbridos de humanos, dinossauros e zumbis. Estou só brincando, mas é geralmente assim que começa, né? Sem brincadeira, eles também poderiam fazer com que essa cura gerasse outro conflito entre as mega empresas farmacêuticas que vivem em constante batalha nesta franquia. Isso parece estar acontecendo por toda parte, o que poderia gerar conflitos entre humanos no filme e criar outro obstáculo interessante para nossos heróis enfrentarem além dos dinossauros. E realmente, pessoal, parece para mim que Jurassic World Rebirth está sendo feito por fãs da franquia. Então talvez teremos um filme incrível que mistura os filmes originais com a trilogia do Novo Mundo, e até um pouco do lore expandido dos livros e outros conceitos excluídos ao longo dos anos.
A menção de como a tecnologia sendo usada para criar os dinossauros em vez de curar o câncer ou os outros grandes problemas na sociedade sempre foi prevalente, especialmente nos livros da série. Talvez a coisa sinistra ruim, o segredo obscuro mencionado, não seja apenas algo do lore, mas uma ideia discutida pelos criadores da franquia desde o início dos anos 1990 e agora finalmente tendo sua chance de brilhar. Se você gostou desta teoria do renascimento do mundo jurássico e quer mais como ela, deixe-me saber nos comentários, se inscreva, ative o sininho e faça todas essas coisas do YouTube se ainda não fez. Agradeço por passarem por Dangerville hoje, espero ver vocês na próxima. Obrigado.